Opa, voltamos aqui com RH em Foco, as principais diferenças entre departamento pessoal, recursos humanos e gestão de pessoas. Vamos chamar aqui novamente o professor Luciano. Olha só, professor Luciano, aguardando aqui o convite aqui. Professor Luciano tem uma... Vamos lá. Acho que aparece um botãozinho aí para pedir para participar do vídeo. Tenta ele para ver. Muito bem. Professor, Travou mesmo. ela continua travada. Eu imagino que é porque eu estou adicionando o professor como convidado. Mas na entrada, tem como o professor solicitar a participação do vídeo. Vamos tentar diferente, assim, solicitando a participação, que aí eu acho que dá uma... Agora... E aí, Aí, né? Robinho? Bom, Tô congelado aqui. O né? Instagram tá me congelando, meu. Hoje em dia, o pessoal vai concordar com a gente que no momento que a gente está vivendo, a internet não é muito confiável, né? Hoje, você pode ter uma internet boa e ela trava e cai o sinal e muita gente usando, enfim, deixa a gente na mão no momento que a gente mais precisa. Isso acontece. Mas vamos lá, né? A gente é de RH e tem que lidar com esse e outros desafios ainda maiores. Então, isso não vai parar com a nossa live aqui. Não é verdade? Professor Luciano, a gente tá vendo uma imagem travada, mas a gente está ouvindo bem, né, conforme o professor vai falando aí. Então, vamos dar seguimento? Agora sim. Melhorou, Robinho? Opa, agora tá joia. Ah, Né? até que Dá até enfim, para dar um né? joinha. Persistência, né? Tá vendo? Poxa, que legal. Isso não ia Mas fazer sabe, desistir fácil, não. mas sabe que você acabou me dando o insight aqui para verificar? Eu tô Ah, com. Você falou da internet, né? Eu tô com 3 redes aqui em casa e eu tava conectada na rede mais fraquinha aqui de casa. Aí eu entrei, ai, ó. É por isso. era Eu isso, tava dando rapaz. conta. Eu tenho um replicador um pouco mais à frente aqui na sala e eu tava lá agora há pouco e conectou lá. E aí eu vim pra cá Aham. e ficou conectado Ficou lá e longe. eu não atualizei. Aí, ó. Ah, Mas deu vamos lá. certo. Deu Foi certo, isso que opa. fez a gente desistir, né? Vamos lá Legal. E então. o pessoal tá aqui com a gente, tá chegando mais, né? Poxa, excelente, excelente. Olha só. Professora Natália, parece que eu vi a professora Josi também participando. Douglas Camilo aqui também participando. Tem muita gente aqui, né, Ó, tem novidade aí, que hein? faz Tem parte novidade do... aí que a gente vai lançar daqui a pouco. Olha só, né? Esperar o pessoal Então chegar vamos na lá. live aqui, a gente vai anunciar uma novidade bem legal aí, uma parceria com a MySkills. Olha, olha só, tá vendo? É. Muito bem. Então, relembrando, porque no começo deu esse contratempo aí, lancei um tema central aqui para deixar eles pensando, matutando aí, que é a questão do gestão de pessoas não é com RH. Mas aí fica aquela dúvida, né? Mas esse professor Robertson, ele deve estar louco. Como assim a gestão de pessoas não tem nada a ver com RH? Não é com RH, né? Por que ele está falando isso? Eu gostaria de saber. Eu estou fazendo o curso de recursos humanos, acreditando que a gestão de pessoas é de recursos humanos. E agora ele vem e me fala que não é. Tem alguma coisa errada. Pô, aí confundiu tudo agora, né? Aí confunde tudo. Então agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos desconstruir, né, muita coisa que às vezes vocês acreditam, muitas pessoas acreditam, para reconstruir de fato um conceito em relação ao que é o departamento pessoal, ao que está relacionado à área de recursos humanos
e o que é de fato a gestão de pessoas, né? Professor, para isso, eu gostaria que você desse uma relembrada na história da administração de recursos humanos, né? Porque ainda hoje se confunde muito, mas ela passou por várias etapas, por várias fases, e talvez por isso, por ter tido várias nomenclaturas ao longo da história, é que acaba confundindo mesmo esses conceitos, as definições e os pensamentos que as pessoas acabam tendo em relação a esses termos, né? Comenta aí com a gente. Bom, a gente tem diferentes formas aí de poder entender a gestão de recursos humanos, né? Bom, primeiramente vamos entender o porquê recursos humanos, né? E a gente está no ano de 2020, falando em questões de competências, de tecnologias artificiais, da inteligência artificial, falando da criatividade humana, né, do potencial humano dentro da empresa, e a gente ainda usa esse termo recursos humanos. Então começa por aí, né? Então surge basicamente, né, a história desse olhar para o ser humano dentro da empresa surge no começo do século XX, nas primeiras décadas, onde as empresas tiveram necessidade de contabilizar as horas trabalhadas e a produção, e a partir disso fazer as remunerações, né, fazer o pagamento. Tá? Aí já fica um spoiler, porque que a gente até hoje confunde com departamento pessoal. Tá? E nessa época também surgiam os primeiros estudos sobre administração. Então, Taylor, Fayol, Ford, né? Então surgiam aí os primeiros estudos científicos sobre a administração. E nessa época era muito pautado num olhar muito mecanicista, muito tecnicista, né? A própria teoria de Taylor mesmo é tempos e movimentos. Então é uma coisa muito técnica, né? Um olhar bem mais técnico. Um dos princípios da administração é administrar recursos, né? Recurso financeiro, recurso material, recurso logístico, recurso de informação. E aí onde entra o ser humano, né? Que daí entrou como um recurso. Entra como recursos humanos, né, como uma área, né, da empresa, como um tipo de recurso que precisa ser administrado. Então, para todos que possam entender aí até porque que nós temos essa nomenclatura na área, né, de recursos humanos. Se olhar pelo lado contábil, se olhar pelo lado técnico, pelo lado assim, friamente, né, pelo lado do resultado, você vai entender que esse termo talvez ele esteja em conformidade com os demais, né? Porque são recursos materiais, recursos financeiros, recursos informacionais, recursos tecnológicos, recursos humanos, né? Que são as pessoas. Nesse sentido, não tem a ideia aí de olhar para as pessoas como máquinas, né? Hoje, mas lá naquela época, basicamente era assim que se fazia, né? Então, o ser humano era um recurso que era administrado, que era utilizado, e isso foi se seguindo, né? Nos anos, década de 20, década de 30. Aí lá nos anos 60 teve uma virada, né? Então, essa primeira parte ali é o RH 1.0, vamos dizer assim, que é focado ali na questão trabalhista mesmo. Depois teve o RH 2.0, que começa nos anos 60, e também chamada de fase tecnicista, né? Então, ali nessa fase, houve um investimento na parte de treinamento, na parte da aprendizagem, mas muito técnica. Melhoria de habilidade para fazer o trabalho mais produtivamente. E aí, depois, nos anos 80 e 90, nós temos o RH 3.0, que aí vem com o discurso, né? Vem com uma abordagem estratégica. Então, a área, né, de pessoas, aí eu digo área de pessoas, não é nem recursos e nem a gestão, porque a gente vai falar disso daqui a pouco, mas a área de pessoas ela ganha, né, um status de mais credibilidade na empresa, de mais importância, e passa a ser vista realmente como algo estratégico. Então, investir em pessoas se torna estratégico, gera retorno, gera melhoria nos processos, na produtividade,
Pessoas engajadas, pessoas motivadas, comprometidas, rendem mais, produzem mais, são mais felizes. Existe ganho dos dois lados. Tanto a empresa tem seus objetivos atendidos, quanto também as pessoas têm seus objetivos atendidos porque elas trilham suas carreiras, têm um retorno financeiro para sua subsistência, alcançam seus objetivos pessoais e se sentem realizadas plenamente. Então, hoje, a gente vai tendo esse discurso, né, de um RH estratégico, equilibrando aí o lado da empresa e o lado do trabalhador também. Por aí o caminho, professor. Por aí. Você vê que já esse olhar estratégico já tem aí cerca de 30 anos e a evolução não para, né? Pois é, então, a gente tem, teoricamente, né, fundado em termos científicos, teóricos, essas escolas da gestão de RH, até essa época estratégica, que é meados dos anos 80, começo dos anos 90. E o interessante, aí alguns falam que é o RH 3.0, o RH 2 vai dando essa nomenclatura, né, de indústria 4.0, aquela coisa, mas não veio o RH 4.0 ainda. Eu acho que deve estar para surgir esse RH 4.0 nos próximos anos, né, e acredito que muito forçadamente ou forçosamente, em função de tudo que nós estamos acontecendo, haverá uma aceleração nesse processo aí do RH 4.0, que é essa virada para o tecnológico de vez. É verdade. E já tem algumas ferramentas, né, levando para o lado tecnológico. O RH já faz uso de muitas ferramentas que ajudam na questão de recrutamento, de seleção e por aí vai, né? Mas, olha só, e a questão da nomenclatura. A gente vê hoje que teve todas essas mudanças e o professor falou, via-se como recurso naquele tempo, como pessoas como máquinas ou fazendo parte de máquinas e equipamentos e prédios e tudo mais. Hoje ainda chamamos de recurso, mas talvez com outro olhar. Então, dentro do recursos humanos em si, a nomenclatura, o peso dela, ele está atrelado às práticas na empresa, né? Então, depende muito de como a empresa age, de como a gestão dentro da empresa age em relação às pessoas, e não só a questão de como chamar as pessoas, porque tem essa preocupação hoje. Aqui nós chamamos de gestão de gente. Isso, Aqui nós gestão de chamamos nem gestão de talentos. gente. Aqui Não, não é nem gestão de gente, é gestão com gente, né? então, Tem isso não, também. pensa assim, ó, você tem lá o departamento de gente, mas aí você tem lá uma cultura extremamente engessada, extremamente burocrática, sem reconhecimento, sem a mínima valorização para a equipe, para as pessoas, né? Então, a gestão de gente é bonito no discurso, mas na prática não acontece, né? A prática ela é muito importante, tem que estar Então, amarrado, tem que estar bem alinhado. eu acho que é interessante assim, a gente não pode ficar se apegando à nomenclatura, não é a nomenclatura que vai definir o que nós fazemos. Então, não tem problema da gente continuar tendo um departamento de recursos humanos, porque historicamente, dentro do contexto da administração, ela se pauta na administração dos recursos da gestão, né, que é financeiro, como eu já falei, financeiro, equipamento, tecnológico, logístico, etc., e humanos. Então, já que está alinhado com essas outras nomenclaturas, não tem problema da gente continuar. A abordagem, o entendimento e a aplicação que a gente faz sobre é que traz a diferença, né? Exatamente. Tudo bem. E o pessoal o legal disso, professor, é que para o profissional, né, de recursos humanos, hoje é um grande desafio, né? Porque assim, historicamente também as empresas elas têm uma cultura muito voltada para esse olhar do recursos, né? Recurso como recurso mesmo, que pode ser explorado, usado, e quando não serve mais, descarta. E aí o profissional de RH, muitas vezes, ele é o agente de mudança, que vai transformar essa cultura, que vai ajudar essa empresa a ampliar esse entendimento aí, né? Exatamente. Olha só, o papel dessa galera que está aqui acompanhando, né? Pois é. Vão ter muita influência sobre isso daí. Eu estou vendo aqui, ó, o pessoal não para de chegar, muitas participações, inclusive a professora Juliane também acompanhando junto com a Natália e a professora Joselane.
Então, sejam bem-vindos aqui. Professor, tratada aqui a questão brevemente da história da RH, né, da administração de recursos humanos, aí a gente pega o que veio lá primeiro, né, em si, ali, o pensamento inicial, que é o departamento pessoal, e que tem hoje ainda algumas, muitas empresas maiores, principalmente, têm ela separada do recursos humanos dentro ali, né, da organização. Em outras é tudo meio que junto e misturado, mas o departamento pessoal em si, né? O que seria atribuído ao departamento pessoal? Olha, hoje o departamento, então bem legal, eu acho que é a pauta daqui hoje, né, da live de hoje. Então nós temos dentro da área de recursos humanos a área ou o subsistema de folha de pagamento, departamento pessoal e tudo mais. O que acontece, na verdade, é uma grande confusão exatamente pela aplicação do termo. Então eu tenho talvez a folha de pagamento, né, ou as relações trabalhistas na minha empresa, e eu chamo essa atividade de RH. Mas aí é um equívoco, porque o que eu tenho de verdade é um departamento pessoal, é folha de pagamento. Não é o RH como um todo, né, que aí envolve os outros subsistemas, né, todos os processos da área que estão bem estruturados, vamos dizer assim. E a parte da folha de pagamento, relações trabalhistas, sindicais, aspectos documentais do colaborador, controles, né, de documentações, exames, etc., né, registro ponto, etc. Então, tudo isso vai ficar com a atividade de departamento pessoal. Mas o departamento pessoal não é o RH. Ele é um pedaço do RH. É isso que é importante que fique claro. Então, o DP, como a gente fala, ou RT também, como alguns falam, que é Relações Trabalhistas, ele vai cuidar de todo esse aspecto burocrático, processual, no sentido legislação trabalhista, né, de garantir a aplicação da legislação trabalhista, afere pagamentos, né, contabiliza, né, faz os cálculos, né, de folha e tal. Toda essa relação sindical com o Ministério do Trabalho, então toda essa parte processual e sistêmica, burocrática nessa área. Então isso é uma parte do RH, não é o RH em si. E é essa confusão que as empresas fazem, que é uma mudança de cultura, é uma evolução, né, no sentido do entendimento e da aplicação que precisa ser considerada. Muito bem. Então, a gente pode tratar o departamento pessoal, assim, em resumo, relações trabalhistas, parte burocrática dentro do RH. Por exemplo, enquanto a área de recursos humanos vai pensar as estratégias para encontrar o melhor candidato, o departamento pessoal vai cuidar do contrato de trabalho, da parte do contrato, da ficha de trabalho, do contrato, das cláusulas, enfim. Então, vai cuidar de entrega do EPI, vai cuidar da documentação, do e-social, da folha de pagamento, de garantias, né, que o salário vai cair na data certa, que o 13º vai ser pago, enfim, essa parte que envolve todo esse trâmite, né, financeiro, burocrático, de relações sindicais e com o Ministério do Trabalho. Muito bem. Acho que aqui ficou bem claro, né? Bem explicadinho. Esperamos, né? Esse é o nosso objetivo, né, professor? Imagina, o pessoal está aqui comentando, gostando de que é importante esclarecer essas diferenças, né? Deixa eu ver aqui. E é interessante, eu vou lançar uma enquete aqui para o pessoal, porque quem nunca, né? Quem nunca aí que está nos assistindo agora já ou se confundiu com esses termos, já também acabou chamando um DP de RH, ou quem nunca trabalhou numa empresa que tinha essa prática do departamento pessoal e também chamava de recursos humanos. Vai lá no RH, não, é no DP. Vamos dar os créditos aí certinho, né? Não é um RH, devidamente. É um DP, é uma relação, um RT, um DP, sei lá. Então, quem nunca, deixa no comentário aqui quem nunca teve contato, né, com essas expressões aí no dia a dia de trabalho. Verdade. Eu, por exemplo, já trabalhei em empresa grande, indústria, mas não tem muito tempo, eu tinha 17 anos, não faz muito tempo não.
O ano mas passado? como estagiário, né? E lá tinha o departamento pessoal. Dentro do departamento pessoal é que tinha uma célula, uma salinha pequena com 2, 3 pessoas que fazia trabalhos relacionados ao RH. Então, naquela empresa enorme, que tinha seus quase 4.000 funcionários, o departamento pessoal era o principal setor que tratava com as pessoas. Enquanto o RH ele era pequenininho ali, eu lembro que a cultura do lugar mal conhecia qual era o papel do RH em si. Então, Sim. todo mundo ia para o DP. Aham. Né? Se precisar de alguma coisa, ia para o E, DP. Então, e, o e, RH em si e é essa cultura que a gente precisa quebrar enquanto profissional da área, né? Porque quando a gente vai para a faculdade, a gente faz o curso, a gente aprende todos os subsistemas. A gente fala que o curso forma o profissional para ele ser um generalista na área. O que é o generalista? É aquele que conhece todo o escopo da área. Então você não estuda o curso só para aprender uma parte, você aprende tudo da área do curso, né? Todas as áreas. Só que quando a gente chega no mercado, quando a gente vai para a empresa, a gente encontra muita limitação nesse sentido. Então você, por vezes, vai começar um trabalho na área lá na folha de pagamento mesmo. E aí o teu trabalho, o teu desenvolvimento, as suas propostas, né, de melhoria dentro do cargo, né, ou do departamento, é que vai ajudando a empresa a se desenvolver, a enxergar essas possibilidades. Porque, tipicamente, historicamente, tradicionalmente, o que a gente encontra nas empresas é uma cultura focada nessa limitação de ter a folha de pagamento, o departamento pessoal, e esse é o RH das empresas. Basicamente é isso. Esse é um desafio que a gente tem, né? De ajudar as empresas a se ampliarem, né? Ampliar esse entendimento, essa aplicação, de efetivamente ter um RH estruturado e funcionando bem, né? Exatamente. Isso aí. E o Josué aqui, para fechar a parte do departamento pessoal, ele falou, tem como resumir em uma frase, para a gente copiar aqui, para tomar nota, uma frase sobre o que é o departamento pessoal. Ó, deixa eu pensar, essa aqui é saia justa, hein? Caramba! Ó, o departamento pessoal ele vai cuidar das relações jurídicas não, vai cuidar das relações legais, né? Da relação de emprego, tá? A parte Da aplicação da burocrática. legislação, né? Eu acho que pode ser assim, aplicação, acho que é a aplicação da legislação, né, trabalhista, garantias de aplicação da legislação, que daí envolve pagamento, direitos, benefícios, uma série de coisas. Exatamente. Porque é uma árvore É cheia de muita. galhos, Porque assim, ó, por né? mais que a gente. Parece que a gente fala, não, o DP é um pedaço do RH, mas a área de departamento pessoal também, esse subsistema, ele é gigante, né? É um trabalho que não tem fim. Tanto que agora, nesses tempos de pandemia, com um monte de medida provisória, esse pessoal está se vendo louco aí para conseguir dar conta de entender as mudanças e aplicar essas mudanças, né? Verdade. E Muito bem, social, mano. né? Enfim, tem muita coisa que mudou de 2016 para cá, com reforma trabalhista e social, tem, assim, é um universo à parte, né? Então, E há cada aqueles que dia se muda mais, né? especializam nesse segmento, né? Assim como há De do- aqueles dentro da área que se especializam no treinamento, no cargo de salários, recrutamento e seleção e assim por diante. de 2017 para cá, a parte de departamento pessoal sofreu muitas mudanças com a questão da legislação, não é? Isso. Então tem que estar sempre Ó, acompanhando em aí. 2016 começou com a alteração das empregadas, dos empregados domésticos. Aí ali já É, começou uma mudança. Aí em 2017 veio a reforma, sabe? E aí de lá para cá não parou mais, sim, né? E esse ano, não para. então, uma caixinha de Pandora, né? Meu Caixinha Deus de do céu, ninguém sabe o surpresa. que vai acontecer ainda. Não, não sabe. Não sabe. Beleza. Passando então agora para o próximo tópico nosso aqui, que é o recursos humanos. E o Vamos RH? lá. Né? Então, o Aí, departamento pessoal, beleza. hã? Deixa eu ver aqui, ó. Departamento pessoal, beleza. Tratamos. Aham. Agora, e esse recursos humanos em si, que é tão grande, que o DP está ligado a ele, mas não é ele? O que ele faz? Do que ele Vamos lá. Então, cuida? Qual o papel o, desse profissional? o,
a área, né, o de RH, então o departamento pessoal faz parte, é um braço do RH. Tá? O DP é um braço do RH, isso é importante ficar claro, está dentro da área de RH, tá? Faz parte. O problema é que as empresas não entendem isso e às vezes só tem o DP, né? Aí, o que nós vamos ter, né? Enquanto recursos humanos, nós temos vamos dizer assim, os subsistemas, os processos, que basicamente o profissional ele precisa organizar a empresa para operar ou ter procedimentos sobre recrutamento e seleção. Então, como que funciona recrutamento e seleção? Porque uma coisa é eu cuidar do contrato de trabalho. Uma coisa é eu ter a parte do departamento pessoal, da relação trabalhista, que cuida desse aspecto burocrático. Agora, qual que é a melhor estratégia para eu encontrar um bom profissional? Ter o conhecimento do perfil dos cargos, aí onde entra a gestão de recursos humanos, que começa lá pelo recrutamento e seleção, desenho e mapeamento de cargos, aí tem os processos de avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, o planejamento de cargos, salários e carreiras, a questão de incentivos e benefícios, não a aplicação do incentivo ou do benefício, mas a estratégia pensada de forma que a oferta de um benefício ou a oferta de um incentivo seja um fator motivador e traga bons resultados, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Que aquela aplicação, aquela estratégia, né, do incentivo ou do benefício gere engajamento, gere comprometimento das pessoas. Então, isso é gestão de RH. Né? E aí o DP cuida da aplicação efetiva e justa do que foi pensado e montado enquanto estratégia. O que mais? Aí tem programas de desenvolvimento, como eu falei, programas de sucessão, de cargos e salários, acho que eu já falei, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça mais alguma coisa. Processos de melhoria interno, a área de OIM, né, com mapeamento de processos, melhoria de processos, pode ser um desdobramento. Gestão do clima organizacional, muito importante na área, que daí você vai cuidar efetivamente da cultura da empresa, das melhorias, né, dentro das áreas. Então percebe o tanto de coisa que tem quando a gente fala em recursos humanos e quantas possibilidades de atuação, né, e de trabalho, né, dentro dessa área. Acho que, resumidamente, professor, seria esse escopo geral, e aí, é claro, dentro de cada item citado, a gente poderia desdobrar muita coisa, né? Daria para escrever um livro, né, explicando cada item desse aí, como proceder, né, o que como faz, como é que funciona, tudo certinho. Em resumo, sim, acho que dá para falar que o RH está diretamente relacionado a todo e qualquer processo que envolve o desenvolvimento das pessoas dentro da organização. Né? Desde a entrada dessa pessoa, né, no seu ciclo, nas transições de mudança de cargo, crescimento, tudo, até a sua saída. Então, tudo que está relacionado ao desenvolvimento dessas pessoas, o RH ele está por trás disso, cuidando de estratégias que tratam disso, seria isso. Isso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que o RH hoje precisa ser estratégico, é exatamente por esse olhar, né? Então, assim, se eu for iniciar a construção de um processo de avaliação de desempenho, de recrutamento, qualquer coisa que seja feita, qualquer iniciativa do RH hoje precisa estar conectado com o objetivo da empresa, né? Então, por que eu vou mexer no meu processo de recrutamento? Para conseguir trazer melhores profissionais. Mas como que eu faço isso de forma que eu saiba que esse profissional é o melhor ou o mais adequado para a empresa? E como eu vou saber também se ele está agregando valor para o negócio? Então, ter essa clareza na iniciativa, ela é muito importante, né? No sentido de não ser uma ação só pela ação. E aí eu sempre falo isso, né? O RH tem que sair da caixinha dele, sair da condição de passivo, de esperar chegar ao serviço, alguém solicitar, mas ele ir ao encontro das necessidades da empresa e gerar soluções, ajudar a encontrar soluções. Então, o RH hoje, por isso que ele se tornou estratégico, né? Então, o RH, na verdade, ele se torna uma espécie de uma consultoria interna na empresa, para fazer frente, né, aos problemas e dificuldades relacionados a comportamentos, performance e pessoas. Legal.
E o trabalho do RH, ele implica diretamente na questão de custos da empresa, não é, professor? Desde a contratação. Se contratar errado, é custo, né? Se tiver que demitir porque contratou errado, mais custos. Se contratou alguém que não tem as competências necessárias para atender às demandas da empresa, custo também, porque essa pessoa não vai trazer a produtividade ou aquilo que se espera dela. Então, a parte estratégica é relacionada a isso, não só a custo, mas em aproveitar todo o talento que a pessoa tem e que esse talento esteja ligado diretamente com os interesses da organização, com os objetivos da empresa. Né? Isso. Acho que esse é o raciocínio mesmo. Então, o RH hoje, o profissional de RH hoje, ele precisa ter, sei lá, 3 grandes competências básicas aí, ou 3 áreas aí de competências. Primeiro é conhecer profundamente as técnicas e os subsistemas da própria área de RH. Então, distinguir muito bem o que é recrutamento, o que é seleção, o que é departamento pessoal. Até a Paula Silva pergunta aqui, o departamento pessoal seria um subsistema de recursos humanos? Isso mesmo, é ter essa clareza, né? E mais do que isso, saber como se opera em cada subsistema desse. Então, se eu sei que recrutamento e seleção é um braço da área de RH, mas como que eu faço um bom recrutamento? Como que eu faço seleção? Quais são as técnicas? Quais são as metodologias? Avaliação, treinamento, todos, né? Conhecer profundamente cada uma dessas áreas do RH. Essa é uma macro competência do profissional de RH hoje. Uma outra macro competência é conhecer o negócio, conhecer de gestão de negócios. Ele não, como eu falei, ele não pode só conhecer a área de RH e ficar trancado na sala esperando as coisas acontecerem. Isso aí é o modelo antigo, isso aí é o RH dos anos 70, 60, né? Já foi, passado. Hoje é RH ativo, é RH protagonista. Ele vai para cima do problema. Então ele tem que conhecer de negócio, ele tem que conhecer um pouco de finanças, ele tem que conhecer um pouco de marketing, tem que conhecer de mercado, de concorrência, de bolsa de valores, tem que conhecer de economia, tem que conhecer um pouco do mundo dos negócios. Por quê? O empresário vive isso, a cabeça do empresário gira em torno disso. Tá? Se ele não consegue entender o mindset do empreendedor, do empresário, as propostas ficam distoantes, as propostas ficam desconexas com o que a empresa está pensando, para onde está indo e tal. E o próprio profissional também não consegue entender o que está acontecendo. Então, segunda macro competência, né? Primeira, conhecer profundamente a própria área. Segundo, conhecer de gestão empresarial, né? De vários fatores, aí que eu falei, é uma macro competência, isso poderia ser desdobrado. E terceiro, também ter habilidades ou um conjunto de competências para coordenar projetos de mudanças. Tá? E aí entraria a habilidade de relacionamento, de liderança, de comunicação, conhecimento de ferramentas de gestão, de 5S, 5W2H, enfim, várias técnicas de gestão de qualidade, uma série de coisas aí, de melhorias, gestão ágil, enfim, são várias aí que a gente pode citar. Então, percebe, são um tripé, né, uma tríade que vai formar este profissional de forma competente para o mercado, né? Ou ele precisa estar constantemente se atualizando sobre isso. Aí ele consegue atuar de forma mais estratégica e assertiva. Que legal. O professor falou da questão relembrando aqui os tripés, né? Conhecer o seu departamento. Você pode até se especializar em uma área, desde que você defina na sua carreira que vai atuar com aquele tipo de trabalho, por exemplo, treinamento e desenvolvimento de pessoal. Ainda assim é necessário conhecer os demais subsistemas do RH, né? Os demais áreas de atuação dentro do RH. Você precisa ter esse conhecimento. Outra coisa, o professor falou o segundo ponto, de conhecer o negócio. Conhecer do negócio, conhecer de gestão empresarial, né? Gestão de negócio. Isso, a gente vai tratar desse tema também em uma live para o RH em Foco, que é o RH estratégico, né? E dando uma pincelada aqui, o RH estratégico ele envolve essa competência, que é o quê? O profissional do RH, o gestor de RH, ele precisa
traçar as suas estratégias alinhada com os objetivos da empresa, e isso significa que alinhado com os objetivos dos demais setores da empresa. E isso é conhecer o negócio. Você Sim. saber um pouquinho de cada área, o que cada área precisa, e alocar pessoas para essas áreas de acordo com a necessidade delas. Então, muito bem pontuado. E a terceira, que é a questão de gerir mudanças, né? Não está precisando disso hoje, né, professor? Só Nesse um momento que a gente pouquinho. está vivendo. Só de um Né? lado, professor. Do outro lado, não. Só de um lado. Só de um lado. Desse lado aqui e do outro também, né? É. Mas gerir mudanças hoje, eu acho que para qualquer profissional é uma competência fundamental, né? Essencial para a sua carreira. Professor, ó, você É, comentou desse livro aqui, né? olha lá. Dá para ler? Gestão de pessoas. Não é Gestão com de RH. pessoas não é com RH. E aí, né? Essa é o terceiro item aqui da conversa, né? Esse é o terceiro item. Essa aí é Mas, a problemática que eu joguei para esse pessoal aqui no pois início da nossa é. live. E Né? deixa eu só pegar aqui um trechinho, ó. Tem uma tabelinha aqui que é bem legal, que ele fala que ó, responsabilidades do RH. E ele fala que o RH tem responsabilidades estratégicas, que aí são as políticas de RH, o entendimento do negócio. Olha aqui, o entendimento do negócio, plano estratégico, orientação para resultados, uma série de coisas, tá? Aí ele fala que tem uma responsabilidade administrativa, que é o desenvolvimento de gestão de processos, que é basicamente resumindo o que a gente conversou, tá? Administração da folha de pagamento, que é a parte de gestão administrativa da área. Eu preciso garantir as entregas da área de RH. E, assim, no caso, DP está dentro do RH, né? Domínio da legislação trabalhista. Aí depois tem responsabilidades operacionais, que é a execução do recrutamento e seleção, carreiras, compensação, benefícios, sistema de avaliação, que aí é a parte do fazer. Programas motivacionais, saúde e segurança no trabalho. E tem as responsabilidades relacionais, né, que é aquela parte do coordenar projetos, comunicação, relacionamento e assim por diante. Ó. Comunicação interna, gestão de ferramentas, network, clima organizacional, relações com o colaborador. E aí vai. Esse livro aqui é bem legal, tá, gente? Muito top. Legal, né? Show de bola. A Carla de Carla aqui está perguntando, seria quase um psicólogo ocupacional? Não exatamente, né? O psicólogo e o gestor de pessoas, ou o gestor de RH, são duas funções diferentes, né? Embora, assim, cada um tem o seu papel dentro da empresa. Olha lá o livro. A Nai Constantino perguntou aqui qual o livro. É esse aqui, ó. Gestão de pessoas não é com RH. Do José Luiz Bichuet. Vamos lá, Robinho. O que mais? Vamos passar aqui para a gestão de pessoas, que é para caminhar para o final, que é a questão norteadora está aí, o pessoal tá cheio de dúvidas. Se não é com RH, é com quem? Então, Robin, quando a gente fala gestão de pessoas, a gente tem um entendimento do seguinte, né? A gestão de pessoas é o trabalho que todo aquele que está à frente de outras pessoas deve executar. Ou seja, todo gestor é um gestor de pessoas. Então, independente da área, ou até mesmo do nível hierárquico, se ele está à frente de um grupo, de uma equipe, da coordenação de pessoas, ele pode ser o gerente financeiro, mas ele tem 10 pessoas trabalhando com ele. Ele incorpora essa gestão de pessoas. Né? Então, ele precisa gerenciar os recursos dele, os resultados dele, e também fazer a gestão de pessoas, tá? Junto com as pessoas. Então, a ideia da gestão de pessoas envolve algumas atribuições, né, para um bom gestor de pessoas, vamos dizer assim. Mas o RH também é um gestor de pessoas? Também é um gestor de pessoas. Porque se ele é o gerente de RH, ele tem um analista de recrutamento, analista de treinamento, ele tem uma equipe para coordenar, ele também passa a ser um gestor de pessoas. Mas a gestão de pessoas não é com RH, por quê? Não é o RH que vai fazer o gerenciamento da equipe do financeiro, é o gerente financeiro que faz a gestão da equipe financeira.
O RH vai dar suporte para que esse gestor possa executar da melhor forma possível esta relação com a equipe, né, dessa gestão de pessoas. Mas quem faz a gestão de pessoas é o gestor imediato daquela área. E isso parece óbvio, né? Só que o óbvio precisa ser dito, e muitas vezes, às vezes, com frequência, exatamente porque a gente cai num nível de mal entendido mesmo, assim. Então, e as pessoas são meio conformadas, né? Então, às vezes, o gestor, e aí a gente poderia fazer uma live só para isso, né? O gestor, muitas vezes, não preparado para aquela atividade, ele tenta delegar para a área de recursos humanos um trabalho que é dele. Aquela coordenação, aquela liderança, aquela comunicação, aquele incentivo que aquele gestor daquela área precisa fazer com a equipe, ele quer que o RH faça. Ele quer que o RH resolva os problemas daquela área, mas o RH não vai fazer isso, não é papel do RH. Então a gestão de pessoas não é com o RH por isso, porque a gestão de pessoas é com o próprio gestor. Assim como ele cuida de recursos e resultados, ele precisa cuidar das pessoas que estão com ele. Então, o entendimento, assim, de forma muito simples e direta, seria esse. Então, o RH, como eu vou repetir, né, para reforçar, o RH ele vai dar suporte para todas as áreas, como um consultor interno, né, como uma espécie aí de consultoria interna mesmo, que é o termo que a gente utiliza, mas o RH ele ajuda esse gestor a aprimorar a sua comunicação, a se desenvolver enquanto líder, a se desenvolver em âmbito de relacionamento, mas dali para frente é com o gestor. Então, a relação vai com o gestor, desenvolve com o gestor, mas quem toca a equipe é o gestor. É esse gerente, diretor, encarregado, supervisor que tenha a responsabilidade de coordenar o trabalho com as pessoas. Isso quando tem um profissional de RH ou um RH por completo bem estruturado, né, professor? Isso, porque senão fica na folha de pagamento, né? Ele não sai ele fica lá na rotina, né? Não sai para pensar estratégia, né? Isso, eu já conheci muitas empresas que realmente, por não ter esse preparo enquanto recursos humanos, quando um gestor trazia um problema de relacionamento, um problema de conflito na sua equipe, o RH intervinha para tentar resolver. Isso. E o papel é o contrário, ele precisa orientar, treinar, preparar esse gestor para que ele consiga lidar com esses conflitos. Ó, um exemplo de como que o gestor despreparado ele tenta delegar uma coisa que é dele, né? Por exemplo, contratação e demissão. Até a Juliana Chaves coloca a pergunta aqui, ó, seria responsabilidade do gestor, do setor ou responsável pelo RH fazer as demissões? É claro que é o gestor da área que tem que fazer o desligamento, com a orientação e o apoio, o respaldo do RH. Mas, assim como contratar. Então, o RH, ele vai montar toda uma política de recrutamento, de seleção, mapeamento de cargos, de perfil, para trazer os melhores candidatos para um processo de seleção. Mas quem toma a decisão pela contratação tem que ser esse gestor. Porque imagina a situação, o RH contrata pelo gestor, e aí se der certo, ótimo. Se der errado, o que o gestor vai fazer? Ah, foi o RH que contratou. Pô, tá errado. Quem tem que assumir a responsabilidade integral pelas decisões não é o RH, é o gestor. Por isso que o RH não pode fazer esse trabalho pelo gestor, precisa capacitar o gestor para que ele faça. E a demissão é a mesma coisa. O RH pode acompanhar, pode até estar junto, pode orientar, vai treinar, vai especificar o que tem que ser falado, mas quem tem que executar é o gestor. Muito bem. Olha aí, que legal, né? Outro caso que eu já vi também, professor, outros casos, né, parecidos, quando o RH, olha só, quando o RH assume o papel que deveria ser executado pelo gestor, a exemplo que eu dei aqui sobre a questão de gerenciar um conflito, de gerenciar problemas de relacionamento na equipe, o gestor acaba, né, na verdade, perdendo a autoridade com a sua equipe. Perde a credibilidade. Perde credibilidade. Quando a equipe tiver algum problema, alguma situação a ser resolvida, eles vão procurar quem? Ele? Não vai. Porque já não veem ele como um líder. Embora ele seja um chefe, tenha um cargo,
atribuído, mas ele não vai ser um líder, ele não vai ser o gestor que as pessoas vão olhar para ele e falar, não, eu vou procurar ele, que ele consegue resolver a situação. Isso é tirar a autoridade. Então, o gestor precisa assumir o seu papel enquanto gestor e o RH precisa estar preparado para preparar esse gestor. Você quer ver outra situação simples que dá muito problema? E, inclusive, existe até teoria para explicar isso, né? Mas é assim, ó, vamos supor, o gestor está com um problema com o funcionário. Né? Então, o gestor está com um problema, ou de comportamento, ou de resultado, alguma coisa. Aí, o gestor vai e chama o RH. Falou, olha, o RH, eu estou com um problema aqui com o funcionário tal. Aí, o RH, o que o RH faz? Ao invés de indagar o gestor, questioná-lo, olha, o que você já fez, você já conversou, não conversou, teve feedback, não teve, ajudar esse gestor a montar uma estratégia sobre como ele deve proceder ou lidar com a situação, o RH, muitas vezes ele atravessa e o RH chama o funcionário para conversar. E aí, o que acontece? Nesse momento, o RH entrou no jogo do gestor, porque o que o gestor quer é isso. Que o RH resolva o problema dele, mas o RH não pode, porque senão esse gestor nunca se desenvolve, esse gestor também nunca vai assumir esse papel de gestão, né, de pessoas. Então isso é muito comum, e às vezes, né, a gente na boa vontade de querer ajudar, acaba entrando em barca furada, né, e aí você acaba comprando um problema que não é seu, quem tem que resolver o problema com o funcionário, se é um problema interpessoal, é o gestor com o funcionário. Né? O RH pode até mediar essa situação, mas o RH não resolve, né? Ele não tem essa autonomia. Quem tem que resolver é o próprio indivíduo. Né? Tudo bem. É isso, né? Acho que conseguimos passar aqui o que a gente tinha pensado, programado. Deixa eu... Espero que... Professor, vamos dar uma olhada nas... vai dando uma olhada aí que eu vou preparar aqui o bônus, não sei se é bônus ou a parceria aqui o presente, eu vou chamar de presente, o presente que nós conseguimos, que o curso, né, de RH junto com a MySkills conseguiu para ofertar a todos que estão aqui nos assistindo hoje. E vai estar valendo até amanhã. Enquanto essa live estiver rodando aqui no Store, quem assistir vai poder se aproveitar disso. Depois acaba expirando, né? Mas deixa eu localizar aqui a informação certinho, ó, para eu poder digitar aqui. Eu vou digitar primeiro e aí depois eu anuncio, tá? Aí você pode ir comentando aí, por gentileza, enquanto eu digito aqui. O celular está em pé, para digitar tá meio estranho. Tá bom. O Josué está perguntando aqui. Deixa eu ver aqui. A gestão de pessoas pode ser resumida como o setor que diz respeito às lideranças? Em resumo, Josué, o gestor de pessoas, ele tem pessoas sob sua responsabilidade. O gestor de RH, ele pode ser um gestor de pessoas, tendo pessoas sob sua responsabilidade. Acho que seria nesse sentido, tá bom? E isso vai para todas as áreas, né? O gerente do financeiro tem pessoas sob sua responsabilidade. O pessoal da produção também. Então, o gestor de pessoas tem pessoas sob sua responsabilidade. Muito bem. O professor está digitando aí, né, professor? Estou digitando aqui. Ó, qual que é aqui o presente, né, que nós vamos disponibilizar a todos? Vai ser o seguinte, deixa eu até digitar na frente aqui. Até agradeço ao Douglas Camilo, eu não sei se ele está aqui na live, ele estava até agora há pouco, não sei se ele está ainda, mas ao Douglas sempre muito parceiro do curso, sempre muito prestativo, né? Tanto com entrevistas, com lives, sempre acompanhando, né, a trajetória do curso e a gente acompanhando a trajetória dele. Acho que a gente vai se complementando. Então agradeço aqui ao Douglas e a MySkills de departamento pessoal. Aí, pronto, vou digitar. Joguei aqui. Então o que acontece, pessoal?
O Douglas, lá pelo site perfilmyskills.com, ele está presenteando 100%, tá, de graça a todos que acessarem o site, preencher o cadastro e acessarem a avaliação, né, de avaliações, competências de departamento pessoal, que é uma avaliação de perfil na área de departamento pessoal. Vai ter acesso, então, a essa ferramenta ou essa avaliação, se é assim que eu posso dizer. Tá? Então, a MySkills é uma plataforma do Douglas, como eu comentei, direcionada para a gestão de pessoas. E o Douglas, gentilmente, essa avaliação ela é vendida, mas gentilmente ele cedeu aqui para todos aqueles que acessarem, né, o site, preencherem o cadastro. Tem que preencher o cadastro lá primeiro, os dados e tal. E aí você vai na avaliação de competências de departamento pessoal e vai como se estivesse comprando. Só que na hora de finalizar, digitar se é boleto, cartão, você digita cupom. E no item cupom você coloca Papo Carreira, tá? Que daí você vai estar isento do pagamento. Você vai ter ela 100% gratuita para você realizar. E ela vai estar valendo aí enquanto essa live estiver rodando também, né? Até amanhã. Aí, ó, o link do site eu joguei no comentário agora há pouco aqui, tá? O Josué perguntou aqui, ó. Tem como disponibilizar o link? O link está aqui. Agora, eu joguei agora há pouco aqui o link, o cupom, né? Papo Carreira e o nome da avaliação que você tem que solicitar. Beleza? Muito bem. Presentão, viu? Presentão, porque... Qual é o site? O site é MySkills. É perfilmyskills.com. Perfilmyskills.com. Isso. Aí avaliações, as competências de departamento pessoal, e aí lá no item cupom você coloca Papo Carreira, que daí vai estar isento. Legal, né? E assim, legal, o Douglas... Professor. E assim, foi bem de boa, assim, o Douglas falou, ó, você vai ter uma live lá e tal, ó, deixa eu presentear vocês aí, né, que a gente está sempre trocando experiências e tal, deixa eu presentear o seu público lá, né, o público do curso, e aí então esse presente para todos, tá? 100% de graça aí para quem fizer a inscrição e solicitar até amanhã. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Professor Luciano, obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite. Muito relevante, muito esclarecedor que o pessoal está dando feedback sobre os comentários, sobre os conceitos dados, sobre os esclarecimentos. E essa foi a primeira live do projeto RH em Foco, tá bom? Então aqui vai ter convidados novos e vamos tratando aí sobre temas diversos, tá bom? Acho que o professor caiu a conexão dele ali. Agradeço a todos vocês e até a próxima live do RH em Foco.